Oi, gente. No último vídeo, né, a gente parou aqui, né, ó. Meu fiozinho tá saindo dessa pérola preta aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou entrar nessa pérola branca aqui, ó, ao lado da pérola preta. Ó. Aí agora eu estou saindo da pérola branca aqui, ó. Certo? Vou colocar a minha peça aqui em pé, ó. Tá? Aí essas 4 pérolas aqui, ó. A que o fio tá saindo, a que tá aqui, aqui e aqui. Certo? Eu vou passar dentro delas, ó, mais uma vez e vou dar uma puxada. Essa aqui da lateral. Tá? Só pra ficar mais assim, ó, juntinha. E aqui eu vou subir com as vermelhas. Eu tô saindo dessa pérola branca que tá aqui, ó. Agora que eu passei dentro delas, né? Só ajeitar aqui, que deu um nozinho aqui. Pronto. Soltei. Então tá. Tô saindo aqui, ó. De dentro dessa branquinha aqui, ó. E aqui eu vou botar 3 vermelhas. Vou entrar dentro dessa mesma branquinha que o fio tá saindo pelo lado contrário, ele tá saindo desse lado, eu vou entrar desse lado aqui, ó. E depois vou entrar nessa branquinha aqui ao lado dela. Ó. Entrei na branca que o fio tá saindo. E depois na branca aqui, ó, ao lado. Dessa forma aqui. Aqui nós vamos colocar 2 vermelhas. Aí tá assim, ó, certo? Vamos entrar nessa vermelha, que tá ao lado da branca que o fio tá saindo. Depois na branca em que o fio tá saindo e depois nessa outra branca aqui do lado, ó. Na vermelha, na branca. Ó. Depois nessa outra branca aqui, ó. Ó, ficando assim. Aí vamos colocar mais 2 vermelhas. Vamos entrar, ó, nessa vermelha que ficou aqui, ao lado da branca que o fio tá saindo, na branca em que o fio tá saindo, na outra branca, que é ao lado, e depois nessa vermelha aqui, ó. Certo? Nessas 4. Essa vermelha que tá aqui, essa branca que o fio tá saindo, essa outra branca aqui do lado e essa vermelha aqui do lado dela. Vamos lá. Aqui na outra branca, ó. E na vermelha. Aí você puxa. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou virar aqui pra mim, ó. Tá? Só pra você ver, ó. Dessa forma aqui. Aí aqui a gente vai colocar apenas uma vermelha. Vamos entrar na
a linha tá saindo dessa vermelha aqui. A gente vai entrar na vermelha do lado contrário, ó. Nessa vermelha aqui, na branca em que o fio tá saindo, nessa vermelha aqui, aliás, na branca que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo, e depois nessa outra vermelha aqui. Ó, essa vermelha, a branca, a vermelha que o fio tá saindo e essa outra vermelha aqui. Ó, vermelha, branca. Vermelha. Ó, puxei. E aí, nessa vermelha que tá aqui. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas brancas, só que agora aqui nas vermelhinhas. Aqui a gente vai colocar 3 vermelhas. Vamos entrar nessa vermelha em que o fio tá saindo e depois nessa outra vermelha aqui, ó. Na vermelha em que o fio tá saindo. E depois nessa vermelha aqui. Ficando dessa forma aqui. Né, gente? Ficou assim, ó. Vou virar aqui pra mim, pra ficar mais fácil, tá? Ó, aqui nós vamos colocar 2 vermelhas. Nós vamos entrar, ó, nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha que o fio tá saindo e depois nessa vermelha que tá aqui, ó. Aí nessa vermelha que tá aqui, ó. Vou virar novamente assim pra ficar melhor a visualização, tá? Nós vamos colocar 2. Aí nós vamos entrar, ó, nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo, nessa vermelha aqui ao lado e nessa vermelha aqui, ó, em cima. Nessas 4, tá? Essas 2 e essas 2. Essa e essa. E depois essa e essa aqui, ó. Puxei. E aí eu vou virar aqui novamente, tá? Aqui a gente vai colocar apenas uma vermelha. Certo? Nós vamos entrar, ó. O fio tá saindo dessa vermelha. Nós vamos entrar nessa vermelha aqui do outro lado, ó. Nessa que tá aqui no meio e na vermelha em que o fio tá saindo. Ó, entrei em 2. E agora aqui na vermelha em que o fio tava saindo. E aí ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou entrar nessas agora nessa vermelha que tá aqui e vou passar por essa dentro dessas 4 aqui, só para fechar elas aqui em cima. Ó, passei em 2. E agora eu vou passar nas outras 2. Aí puxo e aí vai fechar aqui em cima, certo? Fechou aqui em cima, eu vou entrar novamente dentro dessa aqui que tá aqui, ó. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que nessas 4 aqui, ó, da lateral, tá? A gente tava assim, aí a gente vai fazer nessas aqui, tá? Vai colocar 3 vermelhas.
eu vou entrar nessa vermelha em que o fio tá saindo e depois nessa outra vermelha aqui, ó, ao lado. Dessa forma aqui, ó. Nessa. E depois nessa aqui, ó. Dessa forma aqui. Aqui nós vamos pôr duas vermelhas. Nós vamos entrar, ó, nessa vermelha que ficou aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e depois nessa vermelha que tá aqui nesse meiozinho. Ó, essa, aqui o fio tá saindo. E depois essa aqui do meio, ó. Puxei. Novamente, vamos pôr duas vermelhas. Aí, nós vamos entrar, ó. Nessa vermelha que ficou aqui, do lado da que tá saindo. Na vermelha aqui que o fio tá saindo. Depois nessa e nessa outra aqui, do outro lado, ó. Tá? Essa e essa aqui de cima. Essa e essa, que é as que o fio tá saindo. Depois, ó, puxei. Essa aqui do meio, aqui na lateral. E essa aqui que tá do lado dela aqui pra cima, ó. E aqui a gente vai colocar apenas uma. E aí, nós vamos fechar entrando nessa, essa que tá no meio e essa em que o fio tá saindo. Essa que tá no... Aqui, ó. E agora, a gente vai fazer aqui nessas quatro a mesma coisa que a gente fez nessas aqui de cima. Vamos entrar e passar por dentro delas. Pronto. Passei por dentro das quatro aqui, ó. Tá? Eu vou passar por essas três pérolas aqui, ó. E depois nessa que tá aqui dessa ponta. Pra fazer a mesma coisa aqui pra esse lado. Ó. E aí, a mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer aqui desse lado, ó. Virei. E aí, vamos fazer essas quatro vermelhas aqui. Coloca três vermelhas. Vou entrar nessa em que o fio tá saindo e depois nessa aqui ao lado. Certo? Aí, aqui nós vamos colocar duas vermelhas. Vamos entrar nessa vermelha que ficou aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui no meiozinho, ó. Mais uma vez, vamos pôr duas vermelhas. Vamos entrar nessa vermelha que ficou aqui, ó. Na vermelha em que o fio tá saindo. Nessa vermelha aqui do lado. E nessa outra vermelha aqui, ó. Na lateral de cima, tá? Nas quatro. Ó, entrei em duas.
E agora eu vou entrar nas outras duas, ó. Uma, duas. Puxei. Aí vou virar aqui pra esse lado, ó. E aqui a gente vai colocar apenas uma. E aí nós vamos entrar nessas três, ó. Essa que tá aqui, ó. Essa que tá aqui no meiozinho e essa que o fio tá saindo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessas quatro, ó. Vamos entrar dentro dessas quatro aqui pra fechar elas. Ó, tô entrando aqui na primeira. E agora eu vou passar aqui por dentro das outras três. Uma, duas, três. Vou entrar novamente dentro dessas aqui, tá? Que foi a primeira que eu entrei, pronto. E aqui a gente fechou. Fechou aqui e fechou aqui. Esse foi o primeiro passo aqui desse vermelho, tá? Agora, a gente vai entrar dentro dessas três vermelhas que estão aqui, ó. Meu fio tá saindo dessa, né? Nós vamos entrar dentro dessas três vermelhas e dentro dessa branca aqui, ó. Vamos lá. Entrei aqui dentro de duas. Agora eu vou entrar aqui dentro da terceira vermelha e da branca. Certo? Essa foi a branca em quem a gente subiu. Agora a gente tem que vir até essa branca aqui, ó. Pula essa e vem pra essa. Só que a gente vai passar pelas brancas até chegar nessa aqui, que é essa branca que tá aqui no meio, ó. Passei pela branca que tá no meio e vou passar aqui, ó, por essas três brancas aqui. Pronto, feito isso, agora a gente vai subir nessas quatro brancas que estão aqui, ó. Essa que o fio tá saindo, a que tá do lado, a outra e a outra, tá? Essas quatro. Vamos subir colocando três vermelhas. Aí eu vou entrar, ó, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca que é ao lado dela. Ó, na branca em que o fio tá saindo e na branca ao lado dela. Ficando assim, ó. Virei, vou colocar duas vermelhas. Vou entrar nessa vermelha que ficou aqui ao lado da branca, na branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui, ó. Virei, ó. Vou colocar mais duas vermelhas. Vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo, nessa outra branca que é ao lado dela e nessa vermelhinha que tá aqui. Ó, na vermelha, na branca em que o fio tá saindo. Na branca que tá aqui no meio, ó.
E vou subir por essa vermelhinha aqui. Aí aqui a gente vai colocar apenas uma vermelha. Aí vamos entrar nessa vermelha que tá aqui na mesma posição do outro lado, na branca que tá no meio, na vermelha que o fio tá saindo e nessa outra vermelha aqui em cima. Ó, uma, duas. Aí subo pela vermelha e pela outra vermelha. E aqui nós vamos repetir o passo, tá? Aqui nessas 4 vermelhas. Vamos colocar 3 vermelhas. Vamos entrar nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha que é ao lado dela. Aqui nós vamos pôr apenas 2 vermelhas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha que é ao lado, ó. Entrei em 2. E agora entrando na vermelha ao lado. Pronto. Aqui vamos colocar mais 2 vermelhas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo, nessa vermelha que é ao lado dela, nessa outra vermelha aqui e nessa vermelha aqui de cima. Entrei em 2. E agora vou entrar aqui nessas outras 2. Ah, eu disse que era pra entrar nessa aqui de cima. Não é pra entrar nessa de cima, tá, gente? É só até essa aqui. Eu me confundi. E aqui nós vamos colocar uma vermelha. E aí nós vamos entrar agora nessas 3, ó. Essa que tá aqui do outro lado, na mesma posição da que o fio tá saindo. Nessa que tá aqui no meio, na que o fio tá saindo. E agora sim nessa que tá aqui em cima. E aqui nós vamos entrar dentro dessas 4 que estão aqui em cima, pra fechar elas. Gente, aqui a minha linha ficou pequena, tá? Não vai dar pra me fazer, mas é só vocês fazerem isso e eu volto já fechado aqui, tá? Pronto, ó. Eu já fechei aqui, tá? Aí, eu vou botar outra linha porque o meu fio acabou, tá, gente? Mas se você ainda tiver fio, o fio grande, você desce, tá? E vai vir pra essa pérola branca aqui, ó. Ai, como é que eu sei qual é, ó? Você tá nessa, pula uma, foi a que a gente subiu aqui dessa peça aqui. Pula uma nessa daqui, tá? Eu volto já com o meu fio já nessa pérola branquinha aqui. Pronto, gente, ó, você chegou aqui, tá? Nessa branca aqui, ó. Aqui a gente fez essa pecinha aqui do meio. Pulou uma branca na outra, tá? É só você fazer a mesma coisa que a gente fez nesse passo aqui. Caso você tenha dúvida, é só você voltar ao vídeo desse passo a passo aqui e fazer esse aqui novamente, tá? Eu vou dar pause, fazer ele e volto já. Qualquer coisa é só vocês botarem a peça assim desse lado de cá, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Pronto, ó, gente, fiz essa igual como eu tinha feito essa, tá? E aqui a gente vai tá saindo dessa pérola branca. Agora a gente vai descer para fazer a parte daqui de baixo, que agora a gente já terminou a parte daqui de cima.
Qual é a pérola que a gente tem que parar? É essa que tá bem aqui, ó. A partir dessa que a gente fez, a que tá aqui no meio, ó, da branca, que a gente fez nessa, né, subindo, você conta 10 pérolas pra cá, ó. 10 pérolas brancas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Então, sua agulha tem que sair dessa pérola branca que tá bem aqui, tá? Você vai passando aí por dentro das pérolas. Só ir passando mesmo, tá, gente? Até chegar nessa aqui. Eu vou passar aqui, vou dar pausa para quando a gente chegar aqui, a gente continuar, tá?